Bom, prosseguimos então na nessa disciplina mecânica dos fluidos, né. Agora vamos entrar na unidade, 1, seção 2, e a pré-aula, quando presencial, né, vocês teriam então essa unidade, web aula 2, né, que trata então de leis básicas para um sistema. Todas as leis básicas são escritas para um sistema, que é definido como a quantidade de massa de identidade fixada. As leis básicas para um sistema, né, sistema é uma porção do espaço, né, que contém, então, uma propriedade que você vai estudar, né, dentro de uma superfície de controle e de um volume de controle, né. Então, isso é, então, como se aplica o volume de controle, né. A gente vai ver com mais detalhes na aula aqui. E as leis básicas são as leis de conservação de massa, o princípio da quantidade de movimento linear, o princípio da quantidade de movimento angular, a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. Ah, O que a gente vai começar a trabalhar, então, nesse tópico da disciplina, e o que vai até o final dessa disciplina, é trabalhar com equação de taxa, né? O que é taxa? Taxa de uma propriedade é a quantidade dessa propriedade que passa por unidade de tempo. De uma maneira bem simples, né, seria a vazão ou fluxo, um determinado volume que passa por unidade de tempo, tá? Volume do quê? Volume de massa, volume de quantidade de movimento, volume de movimento angular, não, ou quantidade, né? Quantidade, energia e trabalho, e entropia, que é, então, a segunda lei da termodinâmica, né? Então, a gente vai começar a trabalhar com taxa. Então, a conservação de massa, cuja unidade é quilogramas por segundo, né? Seria vazão ou fluxo em massa, quilogramas por segundo, né? Então, essa aqui é a definição, então, de massa total, né? Num, que seria, então, como que ela se distribui no sistema, seria a massa específica vezes a variação de volume, tá? Eu não gosto muito dessa notação, né, eu estou mais acostumado com a integral disso daqui, né, de conservação de massa, e a integral de conservação de massa, ela tem, então, o que vai acontecer num sistema, o que vai acontecer com Boa noite, professor. Oi, boa noite. A Brenda tá pedindo pro senhor liberar ela lá no. Ela tá tentando entrar. Eu vou liberar. Tá ok. Pronto. Então, voltando ao assunto aqui, eu gosto mais de usar essa integral, né? Chegou mais alguém. Abner. Eu gosto mais dessa forma integral, né? Então, aqui nessa primeira parcela dessa equação aqui, eu tenho, então, a variação de volume, né, no tempo, né, do volume de controle. Mas isso aqui é taxa de fluxo, né? Se você fizer a multiplicação, então, massa específica é quilogramas por metro cúbico, volume metro cúbico. Então, essa integral trata, então, de variação de massa no volume de controle. Essa integral aqui,
também é taxa de quantidade de massa, ou seja, vazão em massa, que é quilogramas por segundo. Se você fizer, então, a massa específica, quilogramas por metro cúbico, vezes velocidade, metros por segundo, isso aqui é o menor elemento de área, isso aqui vai dar área, né? Metro quadrado, isso aqui dá quilos por segundo, tá? Então, isso aqui é a taxa de fluxo, no caso aqui de massa, tá? Isso aqui é a variação de massa no volume de controle. Tá? Essa fórmula que está aqui no livro de vocês, aqui, ela só leva em conta, então, a variação, a taxa, tá? Ela não leva em conta a variação de volume. Né? Que quer dizer isso aí, que a variação não há variação de volume. Outro princípio é da quantidade de movimento linear, né? Cuja unidade é quilograma vezes metros por segundo. Ou seja, a quantidade de movimento é vazão vezes velocidade. Tá? E quem trata disso aí é a segunda lei de Newton. Tá? E o movimento linear, que seria é identificado, então, por esse vetor P. Isso aqui é quantidade de movimento linear, esse vetor P aqui. Tá? Mais uma vez, eu me sinto mais à vontade de tratar esse princípio de quantidade de movimento linear pela equação, né, integral. Né? Essa equação integral aqui, ela trata, então, para qualquer... ela é apta para tratar qualquer propriedade. Né? Mas, se tratando da propriedade, quantidade de movimento linear, que é o P, tá? ela introduz, então, a variação no tempo da quantidade de movimento no volume de controle, e a segunda parcela dessa equação é exatamente, então, o fluxo de quantidade de movimento ou linear. Tá? Se você fizer a comparação de unidades, né, isso aqui vai dar ρ, Q, V, né, que é, então, força, né, ρ, Q, V. A outra propriedade é angular, né, e a unidade, então, de quantidade de movimento linear é radianos por segundo, tá? Porque ela envolve um movimento angular. O símbolo dessa quantidade de movimento angular é, então, o vetor H. E a primeira lei da termodinâmica, né, que é muito conhecida, que trata, então... Chegou mais alguém? A primeira lei da termodinâmica, né, que ela diz, então, que o fluxo de energia ele é igual, então, à diferença entre o fluxo de calor menos o fluxo de trabalho. Tá? É isso que está dito aqui. Tá? Essa é a primeira lei da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica, que ela trata, entre outras coisas, de entropia. Né? O que é entropia? É a grandeza termodinâmica que mensura o grau de reversibilidade de um sistema. Não quer dizer nada, né? Eu vou explicar durante a aula o que é entropia, né? Mas tudo que você faz, tudo que é feito no planeta Terra, né? Eu acredito até que no universo, envolve energia. Uma parte dessa energia aliás, a definição de energia é muito complicada. Né? O que a gente conhece são as transformações da energia. Né? Energia elétrica, energia eólica, energia térmica,
nuclear, a gente conhece, então, as transformações de energia. Mas a energia mesmo, ela pura, é uma coisa difícil de definir, né? Por quê? E uma parte nessa transformação, então, de uma energia para outra, né? Uma parte ela é perdida, né? Ela é perdida. É como se fosse assim o corpo humano, né? Ele tem uma energia e ao longo do tempo, né, ele vai perdendo parte dessa energia. Isso chama-se envelhecimento, mas uma análise mais grosseira a gente podia chamar de entropia, né? Então, é a perda da qualidade da energia, tá? E isso é irreversível, né? Ah, em termos de escoamento do fluido, a gente podia dizer, então, que a perda de calor por atrito e a perda de pressão, né, são entropias, é uma coisa que você não recupera mais. Então, essa é a função de entropia, né? O símbolo de entropia é o S, tá? Maiúsculo. E como a gente está falando, a gente vai tratar de taxa, né? Taxa de entropia. Ou seja, a quantidade de entropia num sistema dentro do volume de controle por unidade de tempo. Como eu já disse anteriormente, taxa é basicamente, de uma maneira grosseira, fluxo, vazão, né? Fluxo da propriedade que eu estou estudando. Isso é a taxa. Então, está aqui falando então das 5 leis básicas que a gente aplicadas então ao volume de controle. Aqui, mais uma vez, falando que a equação de taxa nada mais é do que vazão ou fluxo de uma propriedade. E vazão ou fluxo é a propriedade dividida pelo tempo, tá? Então, começamos, então, com a nossa... estávamos só vendo a pré-aula, né? E agora vamos, então, entrar na disciplina, né? E ela vai tratar de leis básicas para um sistema. Como sempre, né, a introdução das aulas trata de um tema, né, e ele tem que ser desenvolvido, né, e se apresenta, então, um problema para ser resolvido de acordo com a teoria que você vai ter sobre essa disciplina, sobre esse tópico aqui. Então, nessa unidade aqui, a gente tem, então, uma empresa multinacional no ramo de mecânica dos fluidos, que concluiu um processo de trainee, no qual você, aluno, obteve êxito e foi selecionado para realizar um job rotation, né? Job rotation é o trabalho, você vai passar, então, por uma... todos os departamentos para ter noção do conjunto dessa empresa, né? Isso era feito antigamente, hoje não se faz mais isso, não, mas esse job rotation e esse modo de apresentar um problema já foi também feito na unidade 1 e será feito em todas as unidades posteriores, né? Então, está dito aí qual é o objetivo dessa unidade, né? O objetivo dessa unidade é descrever e classificar o escoamento do fluido através de um bocal cônico utilizado em processos da indústria química. 2. Estimar o comprimento de pista e o tempo mínimo necessário para que uma aeronave atinja a sua velocidade de decolagem. Utilizar o teorema do transporte de Reynolds a fim de deduzir a equação da conservação de massa para um volume de controle. Chegou mais alguém? Para fazer isso daqui, nós temos que conhecer, então, as leis básicas, então,
E o problema proposto é esse daqui, né? Que você vai ter que resolver para a empresa em que você foi contratado, né? Então, nesse departamento, apresentaram um problema para você e você deve apresentar a melhor solução. Então, qual é esse problema aqui? Chegou mais alguém. Qual é esse problema aqui? Eu tenho, então, um jato comercial que está sendo projetado pela equipe da qual você faz parte na empresa multinacional do ramo de mecânica dos fluidos, e é necessário estimar o comprimento X da pista e o tempo mínimo necessário para que essa aeronave atinja a velocidade de decolagem. Ou seja, o que eles querem saber? Eles querem saber, então, qual é o comprimento da pista necessário para essa aeronave decolar e qual é o tempo necessário para ela percorrer esse percurso para poder decolar. E a gente vai começar, o problema proposto, a gente vai resolver, primeiro, determinando quais são as variáveis relevantes para esse cálculo. Quais as considerações necessárias para a simplificação do problema? Quais as equações básicas se deve utilizar? Isso a gente vai fazer no final da aula, quando a gente já tiver com um conhecimento mais consolidado sobre isso. Tá? Então, vamos começar com as leis básicas para um sistema. A gente já viu isso na aula passada, eu dei uma pincelada breve sobre isso, mas o curso de mecânica de fluidos é todo baseado em sistema, né? E sistema implica em um sistema, ele é triortogonal, ele tem X, Y e Z, né? E um sistema, a gente fala que o sistema é o R3. Por que R3? Porque ele trabalha com as 3 coordenadas. E tem mais uma, ele trabalha com o tempo também. Então, são 3 coordenadas mais a variável tempo. Mas vamos ver o que é o sistema. Sistema é uma porção do espaço no qual eu tenho uma propriedade que eu vou estudar. Essa propriedade, ela tem, então, um limite, que é a superfície de controle, e tem, então, um volume de controle, que é a quantidade dessa propriedade nessa superfície de controle, né? E o volume de controle é muito importante, porque... Chegou mais alguém? O volume de controle é muito importante porque a equação fica mais simples se o volume, a variação de volume for zero, ou seja, o volume que entra do afluxo, que entra dessa propriedade na superfície de controle ou seção de controle, que eu estou analisando essa propriedade aí, ele é fixo, ou seja, o volume que entra é igual ao volume que sai. Mas nem sempre é assim, né? Eu posso acumular volume aqui, né? Ou posso, então, perder volume em relação ao que entra, né? E isso aí tem que ser estudado, né? Então, deve ter uma equação que trata de tudo isso, né? Que é a equação de Helmholtz, né? Então, ela trata de sistema, superfície de controle e volume de controle. Então, essa equação, de uma maneira mais simplificada, tá? Tratando que eu não tenha variação de volume, né? Ou seja igual a zero, o que entra, sai, né? de volume. A equação, então, para qualquer propriedade, tá? Seria, então, N no sistema
é integral da massa do sistema vezes uma propriedade que a gente chama de propriedade intensiva, vezes, então, a massa específica vezes a variação de volume. Tá? Eu tenho duas propriedades aqui quando a gente trata, então, de sistema. Uma coisa que é a propriedade extensiva, que é aquela que depende da massa. Então, depende da massa. E uma propriedade intensiva, que não depende da massa. Né? Como é que eu transformo uma propriedade extensiva em uma propriedade intensiva, para poder utilizar, então, essa equação aqui? Bom, eu simplesmente, a propriedade intensiva, ela é igual, então, à propriedade extensiva dividido pela massa. Tá? Então, se eu estiver estudando massa, né, a propriedade extensiva é massa e a intensiva é 1, porque massa dividido por massa dá 1. Tá? Então, a gente vai estudar nesse sistema aqui, massa, essa letra eta aqui, que é a propriedade intensiva, é igual a 1. Vou estudar a quantidade de movimento, cuja essa propriedade aqui, intensiva, já que quantidade de movimento massa vezes velocidade, né? Então, a propriedade intensiva é velocidade, vetorial, né? Quando eu estiver estudando quantidade de movimento angular, né, a propriedade intensiva, o que vai aqui, ó, é o raio, já que é angular, né, vezes a velocidade vetorial. E quando eu estiver estudando energia, né, isso a gente vai ver mais para frente, a propriedade intensiva é a energia específica. A energia específica envolve energia potencial, energia cinética e energia interna. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. E a outra propriedade que nos interessa é a entropia, né? Nesse caso, a entropia, ela não depende da massa, então, ela é o próprio S aqui, ela vai entrar como S aqui, ó. Tá? S aqui e S aqui. Então, essas leis básicas que a gente está conversando e discutindo, conversando, não, eu estou falando, né? E elas têm que trabalhar com taxa, né? Taxa, vazão, fluxo, quantidade da propriedade dividido pelo tempo, né? E aplicáveis, então, ao volume de controle. Tá? Então, a gente vai pegar esse sistema aqui, com a superfície de controle, com o volume de controle, e aplicar as leis básicas, né? Conservação de massa, segunda lei de Newton, princípio da quantidade de movimento linear, princípio da quantidade de movimento angular, primeira lei da termodinâmica e a segunda lei de termodinâmica, trabalhando com taxa, né? Taxa. Então, vamos à primeira propriedade aqui, que é a conservação de massa, né? Então, a conservação de massa, a derivada total ou a soma de uma propriedade dentro do sistema é sempre igual a zero. Né? O que você faz dentro do sistema não altera a propriedade. Tá? Então, é sempre igual a zero. Então, na primeira lei, eu vou estudar a conservação de massa. Então, a massa no sistema. Tá? E ela é, então, simplesmente a massa específica vezes volume, integral no volume de controle dentro do sistema da propriedade massa específica vezes a variação de volume. Isso aí tem que dar massa, não tem? Massa quando é delta V na integral, isso aqui vai dar o volume total, né? O volume de controle, né? Isso aqui vai dar o volume de controle. Isso aqui é o que a gente chama de elemento unitário, né? Da integral. Quando
considerando a integral como uma somatória, isso aqui vai dar volume, vai dar volume de controle. Então, olha a unidade só, massa específica, quilogramas por metro cúbico. Isso aqui vai dar metro cúbico, portanto, isso aqui vai dar quilograma, essa integral aqui, que é massa, exatamente a conservação de massa, tá? E o que a gente pode, de uma maneira geral, né, trabalhando com taxa, interpretando, então, essa conservação de massa, interpretando isso aqui como somatória, né, a integral como uma somatória, e eu podia dizer, então, que na lei de conservação de massa, a somatória, ou somatória, não sei bem, da vazão em massa, que é quilogramas por segundo, da entrada, que é o fluxo, é igual à somatória da vazão em massa da saída, do efluxo. Para quê? Para que a soma no sistema dê zero. Tá? Então, o sistema tem que dar zero. Então, isso aqui é a soma da vazão em massa, que é quilos por segundo, é igual, então, à vazão em massa, quilos por segundo, da saída. Isso aqui tem que dar zero. Um exemplo aqui simples, aqui só para a gente entender o que é isso daqui. Né? Então, eu vou fazer a conservação de massa dessa peça aqui, que é uma bifurcação. Então, entra aqui, ó, a vazão em volume, água, 0,1 metros cúbicos por segundo. Aqui está entrando álcool, tá? Com a densidade de 0,8, mais uma vazão de 0,3. Né? Pelo princípio, então, de que a vazão de entrada tem que ser igual à vazão de saída, né? Aqui é vazão em volume, não tem problema. Né? Então, se entra 0,1 e entra 0,3, só pode entrar aqui 0,4. Sair, aliás, 0,4. Tá? Esse é o princípio da conservação de massa. Tá? Eu posso trabalhar com vazão em massa, esse QM aqui, posso. Né? É só eu multiplicar a vazão em volume vezes a massa específica da água, eu tenho a vazão ou fluxo em massa. Né? Aqui também, né? Eu consigo calcular, se eu tenho a densidade relativa, que é 0,8, e isso aqui é um líquido, né? A massa específica disso, a massa específica da água é 1.000, né? Quilos por metro cúbico. Se eu tenho a densidade relativa desse fluido aqui, que é o álcool, né? E isso quer dizer que a massa específica disso é 800 quilos por metro cúbico. Tá? Bom, mas aqui eu não sei qual é a massa específica. Aliás, isso aqui é um misturador, né? Entra água, entra álcool, vai sair uma mistura aqui. Bom, eu posso fazer, então, descobrir qual é a massa específica desse fluido aqui, porque eu posso fazer assim, ó, vazão em massa, que é ρ, que A, né? Rho QA. E aqui Rho QA também. Aqui também eu vou ter Rho QA. Né? Só que a única incógnita que vai sobrar nesse sistema é a massa específica do efluxo aqui. Então, eu consigo determinar. Eu consigo determinar. Isso é conhecido como misturador, tá? Mas o princípio é o de conservação de massa. Tem outro princípio de conservação de massa que a gente aprendeu em física, que é o de Lavoisier, né? Mas ele é mais... a ideia é igual, né? A massa num sistema se conserva, né? Mas ele é mais voltado para a reação química, né? Reação de produtos, né? Mas o princípio é o mesmo, de conservação de massa, né? Então, numa reação química, só há transformação, né? Se transforma. Mas a quantidade de massa antes e depois acontece
elas são iguais, e no sistema ela é igual, a soma é igual a zero. Por exemplo, um material, um tubo de ferro, tá? Ele tem uma determinada massa inicial, né? E com o tempo, em contato com o oxigênio, ele oxida, tá? Então, ele perde massa do metal, mas ele ganha massa da ferrugem, tá? Então, a massa inicial menos a massa inicial depois dessa reação, elas são iguais. Só teve a transformação do ferro para um dióxido óxido de ferro, mas a soma das massas continua igual. Esse é o princípio de Lavoisier, que é o mesmo daqui. Só que Lavoisier é mais aplicado às reações químicas. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, de conservação de massa. Então, eu tenho, então, um fluido que... bom, foi dado que o fluido aqui é água, a massa específica desse fluido é 1.028 quilogramas por metro cúbico. Isso deve ser uma outra temperatura que não 4 graus Celsius, tá? A gente está acostumado a usar a massa específica da água igual a 1.000, mas isso para 4 graus, isso aqui deve ser uma outra temperatura. Escoa nesse sistema aqui, tá? Conforme a figura, calcule a taxa de variação de massa dMdt no dispositivo. Bom, está aqui, então, o dispositivo. Isso aqui está dentro de um sistema, né? Isso é triortogonal, porém, nesse caso aqui, a gente só está trabalhando com X, tá? Com X, né? E a gente não tem nem profundidade, nem Y, tá? Então, é um sistema unidirecional, tá? Então, eu tenho aqui um dispositivo que está dentro do sistema. Eu marquei aqui qual é a superfície de controle, tá? E aqui dentro eu tenho o volume de controle desse dispositivo aqui. Então, está entrando aqui uma velocidade de 9 metros por segundo de água, num conduto com diâmetro interno de 7,5 centímetros. Está saindo uma vazão obviamente, de água, porque se entra água tem que sair água, né? De 0,083 metros cúbicos por segundo, e está saindo aqui uma vazão em massa, tá? De 4,4 quilos por segundo. E eu quero saber qual é a taxa. O que significa a taxa? Significa quanto vai sair o fluxo, né? Quanto vai sair em relação ao que entra? Qual é essa taxa de saída aí, essa variação, né? Qual é essa variação? Bom, lembrando então que a vazão em volume é igual a velocidade vezes a área. Vazão em volume é igual a velocidade vezes a área em metros cúbicos por segundo, e a vazão em massa a vazão é a massa específica vezes a vazão em volume, que dá em quilos por segundo. Bom, muito bem. Então, a equação que trata, então, da conservação de massa, ela parte do princípio, então, que eu não tenho variação de volume, e não tenho mesmo, né? Nesse dispositivo, eu não tenho variação de volume, né? O volume que está aqui é igual, né? Ele não se altera, então a variação de volume é igual a zero. Quando isso acontece, eu posso usar essa equação aqui, né? Que a integral da massa específica vezes a velocidade vezes o menor elemento de área, isso aqui vai dar vazão em massa. Mas isso aqui é taxa, né? É a diferença entre o que entra e o que sai, tá? Então, esse dMdt aqui que eu quero saber, ó, tá? A variação de massa no tempo, taxa, né? Ela é igual a vazão em massa que entra menos a vazão em massa que sai. Então, seria
vamos chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2 e isso aqui de 3. Então, vamos lá. Rho1 vezes a área 1 vezes a velocidade em 1 menos a massa específica em 2 vezes a área em 2 vezes a velocidade em 2 menos a massa específica em 3 vezes a área em 3 vezes a velocidade em 3, isso aí tem que dar zero. Tá? Muito bem. Então, eu vou substituir os valores que eu tenho aqui nessa equação aqui. Vamos lá. Massa específica da água, 1028, vezes a área nesse afluxo, nessa entrada aqui, seria o π vezes o raio, que é metade de 7,5 centímetros, já transformado em metro ao quadrado, vezes a velocidade, 9 metros por segundo, menos a vazão que sai em massa aqui, ó, 4,4 quilos por segundo, isso aqui já está transformado, tá? A unidade aqui é quilogramas por segundo, tá? Menos, então, a massa específica vezes a vazão em volume, que vai dar quilos por segundo também. Quanto dá isso daqui? Vocês podem calcular para mim, por favor? Quanto deu isso daí, gente? Qual é a taxa, então, de fluxo que sai, então, em massa, né? Que sai dessa estrutura aí, desse dispositivo? Isso aqui não está no livro didático de vocês. Eu que estou colocando para aumentar a sensibilidade de vocês a respeito dessas leis aí. Esqueci de falar, né? A gente considera o afluxo como positivo e o efluxo, ou seja, as saídas como negativo, tá? Por isso que está assim. Vinte e sete vírgula nove. 27,9, tá certo. Tá certo. 27,9 quilogramas por segundo, tá certo? Então, essa aqui é a taxa que a gente estava procurando. Tá? Beleza aí? Tudo bem aí, pessoal?
ninguém se pronunciou. A outra lei é a segunda lei de Newton, ou equação da quantidade de movimento, né? Então, ela diz, então, que aquele princípio inicial lá, né, que diz, então, que a variação da propriedade intensiva e extensiva, né, a propriedade extensiva é esse P vetorial aqui, que é a quantidade de movimento, né, e a propriedade intensiva de massa vezes velocidade, que é a quantidade de movimento, né, é o V, tá? Então, a taxa de quantidade de movimento num sistema é isso aqui, V vezes ρ vezes volume, tá? Então, vamos prosseguir, então. Eu vou precisar, então, algum conhecimento, quando a gente trata, então, de quantidade de movimento, da força, né? Da força resultante, né? E as forças que atuam num sistema, elas são divididas entre forças de campo, que é o UFC aqui, e força de superfície. As forças de campo são as forças externas, vamos chamar assim, forças externas, né? A força de campo, né? Elas são a pressão atmosférica, as forças de compressão, as forças de cisalhamento e as forças de atrito. As forças de superfície, que eu preciso trocar aqui, ó. Isso aqui é a força de superfície. A força de campo são as que agem no volume de controle do sistema. Elas são internas, então, né? Quais são as forças que agem, então, no volume de controle? A força-peso, a força de Coriolis, né? A força eletromagnética, né? Por exemplo, elas, a força de Coriolis e a força eletromagnética, elas são desprezáveis, né? Ou desprezíveis, sei lá, desprezáveis, né? Por quê? A força de Coriolis a gente usa na equação de Bernoulli para corrigir, então, o efeito da velocidade, né? E as forças eletromagnéticas são aquelas, por exemplo, quando tem ímã, mas também tem a ver com o magnetismo do planeta Terra, com o eixo do planeta Terra, mas todas são de pequena magnitude, a gente nem utiliza. O que a gente utiliza são, para a força resultante externa, né, são pressão atmosférica, força de compressão, força de cisalhamento, força de atrito, a força-peso e só. Tá? Entre essas forças gravitacionais, eu tenho, então, eletromagnéticas, eu tenho a força gravitacional, elétrica e magnética. Tá? Mas elas são de pequena magnitude. Tá? A gente pode dizer, então, que a força de campo, essa força de campo é a aceleração da gravidade vezes a variação de massa, tá? Então, seria G, ρ, delta V, tá? Então, quando tratar, então, de força de campo. Aqui está mostrando o que é o efeito Coriolis, né? Ele tem a ver, então, com ajuste, por exemplo, do referencial, né? Aqui está tratando o efeito de Coriolis para corrigir, então, o desenvolvimento da velocidade aqui rotacional. Tá? A gente não usa isso aqui. E um exemplo. Um exemplo usando, então, a velocidade vetorial, né? Força resultante vetorial. Né? Então, uma partícula sofre ação de dois torques em relação à origem. O primeiro tem módulo de 2 newton vezes metro.
força vezes o braço, né? Torque. Pode ser rotacional também, mas esse daqui não é linear. E aponta no sentido positivo do eixo X. E o segundo tem módulo de 4 newton vezes metro e aponta no sentido negativo do eixo Y. A taxa de variação de quantidade de movimento angular pode ser calculada como? Vamos ver o que foi dado aqui. Foi dado, então, o torque em 1, que é em relação ao eixo X, tá? 2 newton. O torque em 2, que é em relação ao eixo Y, então ele vai ser menos 4, tá certo? Porque é Y, tá? E ele quer saber, então, qual é a variação da quantidade de movimento angular aqui. A variação de quantidade angular é isso daqui, tá? E como são vetores, torque, o vetor do torque, né? Isso aqui em Y, isso aqui em X, a variação da quantidade de movimento dHdt é a hipotenusa dessa soma vetorial aqui. Tá? Simples assim. Aqui, ó, menos 4 e 2. Só que aqui na conta ela não vai entrar como menos 4, né? Ela é Pitágoras, né? Pitágoras, aplicado, então, ao vetor. É que isso aqui só foi dado numa direção, mas, teoricamente, eu deveria fazer isso em todas as direções. Mas só foi pedido nas bidimensional, Y e X. Tá? Então, essa hipotenusa aqui é a raiz quadrada da soma dos catetos aqui, do quadrado dos catetos. Tá? Então, a variação, então, de quantidade de movimento angular, nesse caso aqui, seria a raiz quadrada da soma entre 4 e 16. Tá? Raiz quadrada de 20, que dá 4,47 newton vezes metro. Muito simples esse daqui, né? Se baseou basicamente em torque. Eu acho que isso aqui está no livro didático de vocês. Eu acho que sim. E a quantidade de movimento linear, que é o P vetorial. Né? Aplica o mesmo princípio, né? Que quantidade de movimento é a massa vezes velocidade, tá? Então, a somatória de forças vai ser, então, a velocidade vezes ρ delta V, tá? No sistema. Mas também pode ser a variação de quantidade de movimento linear, pode ser, como é massa vezes velocidade, se for dois termos, né? Por exemplo, a massa final, né? Vezes a velocidade final vetorial, menos a massa inicial vezes a velocidade inicial. Tá? Pode ser assim. Tá? E então, a equação que me dá, então, a quantidade de movimento linear, que é o P aqui, aplicando já na fórmula que a gente está usando de taxa, né? De taxa, transformada em taxa, ela é a velocidade vetorial vezes a massa específica vezes o volume. Tá? E aqui um outro exemplo. Sinceramente, eu não lembro se isso está no livro didático de vocês, mas, de qualquer forma, fica aqui como exemplo. Tá. Então, uma partícula de massa m igual a 10 kg move-se horizontalmente com velocidade v, de 5 metros por segundo. Quando se choca com uma parede vertical e ricocheteia, com velocidade v de 2 metros por segundo. Sabendo que a colisão durou apenas 2 segundos,
2 décimos de segundo, né? 0,2 segundos, qual o módulo da força causada por esse impacto? Né? Bom, vamos ver o que foi dado aqui. Foi dado que a massa 1 e a massa 2, a massa antes da colisão e depois da colisão, elas são iguais, eu não tive perda de massa. Tá? A velocidade de entrada V1 é 5 metros por segundo. E a velocidade de ricochetear é 2 metros por segundo, mas só que vetorialmente ela tem sentido contrário. Então, seria menos 2 metros por segundo. Tá? O tempo que isso aqui demorou para ricochetear é de 2 décimos de segundo. Tá? E ele quer saber, então, qual é a força que foi aplicada, então, nessa quantidade de movimento de entrada e na saída de quantidade de movimento de saída. Tá? O que eu aplico aqui? Bom, será que chegou mais alguém? Deixa eu ver. Não. Bom, eu aplico, então, a quantidade de movimento de início menos a quantidade de movimento, aliás, final menos a inicial, que é essa fórmula aqui, ó. Então, aqui eu vou ter, então, eu consigo calcular a quantidade de movimento. Então, tá. Então, a quantidade de movimento da quantidade de movimento P1 e da P2 é um menos o outro, né? Seria, então, a massa em 2 vezes a velocidade final menos a massa em 1 vezes a velocidade final menos inicial, né? Que seria igual, então, eu posso colocar, então, a massa, que ela é igual em evidência, né? Eu vou ficar, então, simplesmente com a massa vezes a variação de velocidade. Tá? Coloquei, então, a massa em evidência, isso aqui, a velocidade final menos velocidade inicial é a variação de velocidade. Simplesmente assim, é 10 vezes a velocidade inicial, que é 5 metros por segundo, menos, vezes, né, menos 2, que é a velocidade vetorial de ricochetear, ou seja, de sair do objeto, da parede. Né? Então, isso aqui vai dar 30 quilos vezes metros por segundo. Né? Então, isso daqui é a quantidade de movimento por tempo. Isso aqui é taxa. Né? É a taxa de quantidade de movimento no tempo. Tá? Isso aqui é taxa. Mas ele não quer saber só isso daqui. Ele quer saber qual é a força que resultou nessas quantidades de movimento aqui. Qual é a força? Bom, a força é a variação de quantidade de movimento dividido pela variação de tempo. Né? Considero o tempo inicial 0 e o tempo final 0,2 segundos. Tá? Então, seria 30 dividido por 0,2. Então, essa força aqui, que é aplicada para eu ter, então, essa quantidade de movimento de impacto e essa quantidade de movimento de saída, é de 150 newtons, 30 dividido por 0,2. Simples assim. Bom, não sei se é tão simples assim, mas eu procuro dar exemplo, que é muito mais fácil dar um exemplo do que é, então, essa taxa, né? Essa taxa que está se procurando transmitir para vocês, trabalhar com sistema e taxa, né? Dar um exemplo para ficar mais consolidado o conhecimento. E a quantidade de movimento linear. A quantidade de movimento linear, ela o princípio é da quantidade de movimento, aliás, a quantidade de movimento angular
é a quantidade de movimento. Chegou mais alguém? A quantidade de movimento angular, ela é igual, então, a quantidade de movimento linear vezes um raio, né? Isso é, então, a quantidade de movimento angular. Geralmente, ela dá em radianos por segundo, né? Se eu usar, em vez de velocidade linear, se eu usar velocidade angular, né? Ela vai dar em radianos por segundo. Tá? Mas, muito bem. Lembrando, então, a quantidade de movimento angular, ela é, então, a quantidade de movimento linear vezes o raio. Tá? Então, a fórmula para ter a taxa, né, a diferença entre o que entre o que entra e o que sai, isso é taxa no tempo, é o raio vezes a velocidade linear vezes a massa específica vezes a variação de volume, né? E lembrando que o raio, né, e essa velocidade, isso aqui é a velocidade tangencial, e esse raio é a distância que vai do centro até o ponto da quantidade de movimento angular, né? Tudo isso você já viram em física e em outras disciplinas aí, mas não custa falar, né? Tá? Então, e a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação de energia. Então, conservação de energia, né? Ela fala, então, que a primeira lei da termodinâmica diz que a variação de energia num sistema é igual à subtração, né? Mas, na realidade, depende do sinal aqui, mas vamos colocar como subtração. É a variação de calor menos a variação de trabalho. Unidade disso aqui, joule, e em alguns casos pode usar caloria também, cal, já que 1 joule é igual a 4,18 calorias, né? Só transformar. Então, a taxa de energia, né, que é a energia dividido pelo tempo, né? Ela é igual, então, no livro didático de vocês, a vazão em massa, eu coloquei aqui, mas isso aqui dá um trabalho desgraçado. Isso aqui esse Q é calor, né? E, e essa bolinha em cima quer dizer que isso aqui é vazão em massa, vazão de calor em massa. E esse W aqui com essa bolinha em cima aqui é a vazão ou fluxo, né, de trabalho, né? Então, fluxo de calor e fluxo de trabalho, essas bolinhas aqui. Tá? Bom, mas, como eu já disse, né, em algum momento aí, vocês também já viram, né, a energia que está dentro de um sistema, né, ela é basicamente composta por 3 parcelas, né? A parcela de energia potencial, de energia interna e energia cinética, né? A soma dessas parcelas aí me dá, então, a energia total, né? E eu posso aplicar isso, né? Então, a primeira lei, a taxa de energia num sistema, né? Ela é igual, então, à integral do sistema de energia potencial, aceleração da gravidade vezes o Z, energia interna, tá? E energia cinética, V ao quadrado sobre 2G. Tudo isso daqui dá joule, tá em joule. Isso aqui é aplicado à massa vezes a variação de volume me dá a taxa. Lembrando, então, que se é a integral do sistema, é tudo que entra menos tudo que sai, tá? Isso aqui é a taxa. E isso vale, então, para um sistema fechado, tá?
onde eu tenho troca de trabalho e troca de calor, tá? E também vale para o sistema aberto. Está vendo aqui o volume de controle do sistema fechado? E também vale para um sistema aberto, né? Onde eu tenho massa que entra, tá? Massa que sai, e tenho, então, transferência de calor, né? E de trabalho. Isso vale também, tá? Então, um outro jeito de substituindo aí, né? Se eu sei que a variação de energia, ela é, então, a variação entre dois pontos, né, entrada e saída, a energia potencial é Z1 menos Z2. Isso aqui é a variação de energia interna, tá? E isso aqui é a diferença entre a velocidade de entrada ao quadrado menos a velocidade de saída ao quadrado sobre 2. Então, aqui é energia potencial, que é energia interna, e isso aqui é energia cinética. Essa variação aqui de energia, ela tem que ser igual à variação de calor e a diferença entre calor e trabalho. Tá? A taxa de variação de energia, eu posso colocar assim, ó, que a taxa de energia, variação de energia total, ela é a taxa de energia cinética mais a taxa de energia potencial mais a taxa de energia interna, tá? Lembrando, então, que taxa é uma propriedade, uma determinada quantidade de uma propriedade dividido pelo tempo, no tempo, tá? Então, isso aqui é a taxa de energia interna, isso aqui é taxa de energia potencial, isso aqui é taxa de energia cinética. Isso aqui dá a taxa de variação, taxa de variação de energia, tá? Então, aplicar isso daí, então. Que foi dado aí? Foi dado um exemplo. Um sistema de um cilindro pistão, tá? Contém uma massa de 0,4 quilogramas, né? O cilindro pistão. De um certo gás que se comporta como gás ideal. Bom, o que é um gás ideal? Gás ideal é aquele que não tem efeito viscoso, não tem perda de energia, não tem perda por calor, né? Gás ideal é uma coisa que ele não existe, mas ele é utilizado para alguns cálculos, né? Como no caso aqui. O líquido ideal também é esse que não tem viscosidade, não tem atrito, não tem perda de energia, não tem perda de calor, né? É um líquido ideal. Aqui, no caso, está tratando de um líquido ideal. Então, é um pistão, tá? Com um certo gás, tá? Ideal. Quando o sistema realiza um trabalho de 17,6 kJ, tá? W igual a 17,6 kJ, ocorre uma variação de energia interna, que é o U, tá? De menos 55 kJ por quilo. Sabendo que não há variação significativa da energia cinética ou potencial, tá? Qual é a taxa de calor líquida para esse processo? Bom, vamos colocar o que foi dado. Foi dado a massa do gás, aqui o M, 0,4 quilogramas de gás. Foi dado, então, o trabalho, tá? 17,6 quilojoules, tá? E foi dado, então, a energia interna, tá? Menos 55 quilojoules, tá? E foi dito, então, que a energia cinética, a taxa de energia cinética é desprezável, então igual a zero, e a taxa de energia potencial também é desprezável, é igual a zero. Tá? Ele quer saber, então,
qual é a taxa de diferença de calor, tá? Isso aqui é calor, tá? Calor. Vamos voltar à nossa fórmula lá, que a, a, a variação, então, de energia é igual à soma da variação de energia potencial mais a variação de energia interna mais a variação de energia cinética. Isso é igual, então, ao calor menos o trabalho. Bom, mas foi dito, então, que a energia cinética é igual a zero, tá? E a energia potencial é igual a zero. Então, eu simplesmente fiquei com a taxa de energia interna, tá? Então, a variação de energia interna é igual à variação de energia... A variação de energia é igual à variação de energia interna, que é igual à diferença entre calor e trabalho. Bom, lembrando, então, que a variação de energia interna é igual a massa vezes o ΔU, tá? Que eu tenho aqui, eu simplesmente fico com uma equação desse tipo aqui, ó, que a variação de calor, ó, a variação de calor, vou passar o trabalho para lá, tá? Vou somar, então, a variação de energia é igual a ΔU mais trabalho, é igual, então, ao fluxo de calor, que é calor. Então, o que é com calor? É igual a massa vezes a variação, a taxa de energia específica, a variação de energia interna, mais o trabalho. E eu tenho tudo isso, né? Então, tenho. Quanto é a massa? A massa é 0,4. Quanto é, então, a variação de energia interna? Foi dado aqui, ó, menos 55 quilojoules, tá? Menos 55 quilojoules é igual a 55 mil joules, tá certo? Mais o trabalho foi dado aqui, mais 17,6 quilojoules, que dá, então, 17.600 joules, tá? Isso vai dar, então, o calor, a taxa de calor, o fluxo de calor nessa situação aqui, nesse pistão aqui, com esse gás aqui, considerando, então, a energia cinética desprezável, no caso do gás, e a energia potencial também desprezável, né? Eu vou ter, então, uma taxa de calor de menos 4,4 quilojoules. Beleza? Essa aula aqui não é fácil. Bom, e por último, a segunda lei da termodinâmica, que trata, então, de entropia, né? Entropia. Bom, dessa segunda lei da termodinâmica, ele diz que num sistema, né, a entropia, a variação de entropia é a entropia vezes a massa específica vezes, então, a variação de volume. Só que desse enunciado aqui da entropia, saem outros, né? Bom, eu coloquei aqui a entropia é uma grandeza termodinâmica associada à irreversibilidade dos estados de um sistema físico. É comumente associada ao grau de desordem ou aleatoriedade ou perdas de um sistema. No começo eu falei o que era entropia, né? E no caso de energia, na transformação de uma energia para outro tipo de energia, eu sempre tenho uma perda de energia. Essa perda é irreversível, ela não retorna. Essa perda é a entropia, né? Essa perda é a entropia. E ela só vai acumulando no planeta, né? Ela perde, você perde, ela tem que ir para algum lugar. Né? Você transformou uma energia em outra, né? Por exemplo, energia cinética, energia potencial, tem uma perda. Essa perda de energia é a entropia. E ela
vai ficar no espaço aqui, né? Então, ela só vai somando. Em algum momento do planeta, isso aí vai... isso vai trazer alguma coisa, mas eu não sei o quê. Tá? Mas essa é a entropia. Estava falando, então, que esse enunciado então, da segunda lei de termodinâmica, ele se traduz em outros enunciados. Né? O enunciado de Clausius, né, que diz assim: é impossível para qualquer sistema operar de tal maneira que o único resultado seja a transferência da energia sob a forma de calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Isso é uma enunciado de Clausius, é verdade, né? O calor sempre vai do mais frio para o mais quente. A gente vai... Bom, vocês não, mas vocês já tiveram termodinâmica e usaram esse enunciado de Clausius, né? E em fenômenos de transporte também a gente usa isso. O enunciado de Kelvin-Planck. É impossível para qualquer sistema operar em um ciclo termodinâmico e fornecer uma quantidade líquida de trabalho para a sua vizinhança enquanto receber energia por transferência de calor em um único reservatório térmico. O outro enunciado da entropia, que é esse que a gente está vendo aqui. É impossível para qualquer sistema operar de uma maneira que a entropia seja destruída, ou seja, seja nula. Né? Ela nunca pode ser destruída, ela sempre vai existir. É isso que está dizendo aí. Não adianta, não existe equipamento, não existe nada que possa, então, evitar a entropia, essa perda aí. É perdida mesmo. As deduções da segunda lei da termodinâmica levam a muitas aplicações importantes, como prever o sentido de processos, estabelecer condições de equilíbrio, determinar o melhor desempenho teórico de ciclos, motores e outros dispositivos, avaliar quantitativamente os fatores que impedem o alcance do melhor nível de desempenho teórico. Além da termodinâmica aplicada à engenharia, a segunda lei e as suas deduções com base nela têm sido muito utilizadas não só na engenharia, mas também em economia, na filosofia e em um montão de outras disciplinas, né? Então, é bem ampla a utilização. Para vocês que são de mecânica, vocês devem ter visto isso em fenômenos de transporte, né? As leis básicas da termodinâmica, e vão ver, né? Vocês são do 7º semestre, né? Acho que é no 10º semestre, tem uma disciplina que é chamada máquinas de fluxo. Máquinas de fluxo. São bombas, turbinas, ventiladores, e até o semestre passado sou eu que leciono. Então, a gente vai utilizar uma parte do que a gente está vendo aqui em mecânica dos fluidos. Bom, terminamos, então, com o tratamento das leis básicas, né, para um sistema, né, e para calcular taxa, né, taxa de massa, taxa de quantidade de movimento linear, taxa de quantidade de movimento angular, taxa de energia, né, taxa de entropia, né, que são as principais propriedades, né? E vamos resolver, então, agora a gente já está em condições de resolver o problema proposto, que é aquele inicial, né, que ele quer saber, dado, então, uma aeronave, ele quer saber qual é o comprimento da pista, tem que ter, para esse avião atingir uma determinada velocidade para decolar. E quer saber também quanto tempo esse avião leva nessa distância aí mínima, tá? Qual é o tempo que demora para
para esse avião, então, do início da partida até a decolagem, quanto tempo demora? Bom, e foi dado não, mas o que eu conheço aí dessa aeronave? Quais são as variáveis relevantes para esses cálculos? Bom, foi dado aqui, então, ele quer saber qual é o comprimento e qual é o tempo. Bom, e para que essa aeronave atinja a velocidade de decolagem. Quais são as variáveis que eu tenho aqui? Eu tenho a massa da aeronave totalmente carregada, isso dá em quilogramas, a força exercida pelas turbinas, para ele desenvolver a velocidade de decolagem, tá? E eu preciso saber, então, qual é a força que tem que ser aplicada na aeronave para que ela desenvolva num determinado espaço de tempo, num determinado espaço, numa determinada distância, e qual é o tempo que ela vai demorar com essa força aplicada na aeronave para decolar. Então, a gente vai trabalhar só em X, né? Isso aqui é espacial, mas está pedindo para a gente trabalhar só em X, né? Unidirecional, só que teria X, Y e Z, né? Na hora que ele decola, tem o Z, né? Na hora que essa aeronave também desenvolve aqui, eu tenho X, mas também tenho Y. Ela pode não, a trajetória dele não pode não ser uma reta, né? Uma reta na direção X, mas ele está pedindo para a gente fazer isso, esse cálculo só na direção X. Tá? Então, a gente viu como é que a gente calculava, então, resultante, né, na direção X, que é a quantidade de movimento. Né? Então, no eixo X, essa força X é a variação isso aqui é fluxo, né, de velocidade x, né, mais a variação de massa, do fluxo de massa na velocidade x. Né? Isso é a força em x. Mas a variação de massa é constante. A massa que a aeronave vai ter, ela é igual no início e ela é igual no final. Então, esse termo aqui é igual a zero. Tá? dm dt igual a zero. Então, pela regra da cadeia, eu vou pegar, então, isso daqui e vou distribuir. Tá? Vou distribuir. Eu vou pegar vou aplicar a regra da cadeia nessa equação aqui. Então, eu vou dividir. Vai ficar massa vezes dvx dt, e aqui vai ficar dx dt. Tá? Então, essa equação vai ficar assim, ó, a massa da velocidade em x vezes dv, isso aqui é taxa da velocidade x, né, no tempo. Tá? Isso aqui é taxa de velocidade. Tá? Portanto, a força que eu quero determinar, que precisa ter, é função, então, da massa da aeronave, a velocidade que ele vai desenvolver, né, e a variação, e vezes, então, a taxa de velocidade no tempo. Tá? Isso é a força que a aeronave tem que ter, tem que ser aplicada na aeronave. Mas falta ainda calcular a distância x que essa força vai promover, e o tempo que vai demorar. Bom, a determinação de x. Né? Então, foi feito assim, ó, a força x dx vezes dx, que é o espaço, né, é igual a massa vezes a velocidade em x vezes o delta Vx. Tá? Então, eu posso fazer isso aqui, ó.
trabalhando com integral, né? Então, o espaço, o x, né? Essa distância x que essa aeronave vai desenvolver, ela é igual a massa vezes a velocidade em x ao quadrado, dividido por 2 e dividido mais uma vez por fx. Acho que chegou mais alguém. Então, a gente determinou também, então, o espaço que essa aeronave vai percorrer depende, então, da massa, da velocidade desenvolvida pelo avião e da força atuante. Tá? Isso me dá, então, o espaçamento. E do tempo. Bom, o tempo, ele está aqui, ó, na taxa, né? A taxa de velocidade aqui. Então, o tempo que vai demorar para percorrer com essa força aplicada na aeronave, com a velocidade que tem que ser desenvolvida, né? Nesse espaçamento aqui, ele vai ter, então, o tempo vai ser a massa vezes a velocidade em x dividido pela força em x. Tá? Se fizer a conta aqui com as variáveis, né? Velocidade ao quadrado, metro ao quadrado por segundo ao quadrado, Newton, né? Que é massa vezes a aceleração da gravidade. Aqui, massa, isso vai dar metro. Tá? Vai dar metro. A mesma coisa aqui, tempo. Massa vezes velocidade, metros por segundo, dividido por Newton por metro quadrado, né, que é força, também vai dar tempo. Tá? Então, essa equação, tá, essa determinação está certa, está coerente. Tá? Eu preferia isso daqui numérico, mas, infelizmente, o livro didático de vocês, eu podia dar a massa do avião, né? A velocidade, a capacidade motora dessa aeronave, velocidade de tanto, e determinar qual é o tamanho, o comprimento da pista que ele tem que ter e quanto tempo ele vai demorar para percorrer esse espaço da pista. Mas foi dado tudo literal. O autor desse livro gosta de fazer tudo literal, né? Eu gosto de fazer tudo numérico. Bom, ele dá um outro problema aqui para a gente resolver. O cálculo do coeficiente de atrito, que é o nu, né? Essa letra grega aqui. Ó. Bom, imagine que você trabalha em uma empresa que analisa a segurança de tráfego de automóveis. Sua tarefa rotineira é verificar o comportamento de veículos em curvas acentuadas. Né? Curva acentuada, deslocamento, implica, então, em força centrípeta, em atrito das rodas com o pavimento, né? E atrito. Né? Para isso, um determinado veículo com massa m é posto para trafegar com uma velocidade v constante por uma curva acentuada de raio r, uniforme. Qual deve ser o coeficiente de atrito absoluto, o nu, mínimo, entre o asfalto e os pneus do automóvel antes da perda de tração, ou seja, antes que ele escorregue? O que foi dado aqui? A massa do automóvel, a velocidade do automóvel, o raio, e ele quer saber, então, qual é a viscosidade aqui. Bom, quantidade de movimento. Né? A força que esse carro vai desenvolver, né? Ela é a somatória dessas duas parcelas aqui. Ó. A gente está aqui. Aqui ó. A força na direção x é essa parcela de massa na direção vx e
E essa parcela de massa, esse fluxo, né, que é fluxo, na direção X. Então, está aqui. É a força. Né? A massa do carro é constante. Portanto, isso aqui dá zero. Tá? Isso aqui dá zero. E aí essa fórmula fica assim que a força que é aplicada aqui é a massa vezes a aceleração centrípeta, tá? A C, aceleração centrípeta, é aquela que tende a jogar o automóvel fora da curva. Tá? É essa a força centrípeta. Ela é igual, então, a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Para que o carro não perca a tração, ou seja, não perder a tração, a força de atrito deve ser suficientemente grande para manter o carro na pista. Ou seja, a força de atrito, né, que é o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a aceleração, que isso aqui é força, né, tem que ser igual, então, a força centrípeta, né, a força que vai tender a deslocar o carro para fora da curva, né, que é isso aqui, ó. Então, a força de atrito no mínimo, tem que ser igual à força centrípeta, tá? Portanto, daí sai que o atrito, a viscosidade, né? O atrito viscoso, ele é igual a V ao quadrado. Tá? A hora que eu passo esse M para cá, isso aqui simplifica, tá? E o G. Então, vai ficar assim, ó. O coeficiente de viscosidade é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio dividido pela aceleração da gravidade. Esse é o atrito. E, finalmente, chegamos, então, no final dessa aula aqui. E vamos resolver essas 3 questões aí, e eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Vocês podem ter achado que essa aula foi chata, enfadonha, muito conhecimento, falo muito, etc. Mas eu devo confessar, eu já preparei todas as aulas de mecânica dos fluidos, até a aula 4.3. E eu acho que essa daqui é uma das mais light. Porque daqui para frente a gente só vai aplicar essas 4 leis básicas aí em, em, em outros eventos aí. Né? Então, é a aplicação disso que a gente viu aqui. Mas vamos resolver essas 3 questões. Vocês podem me ajudar? Acorda, gente. Tá? Tira um garfo da boca aí que vocês estão jantando e vendo a aula. Né? Desliga a televisão. Né? Pede para a mulher sair da sala. Né? Vamos resolver essas questões comigo aí. Me ajuda, vai. Acorda. Vamos nessa aí? Então, vamos lá. A questão 1 da unidade 1, seção 2, ela fala assim: o conhecimento das leis básicas aplicáveis é fundamental para a análise de qualquer sistema envolvendo a mecânica dos fluidos. Nós vimos isso, né? Avalie o seguinte trecho. A força resultante que age em um sistema de referência inercial é igual à taxa de variação temporal da sua quantidade de movimento linear. Tá? A lei básica a qual o trecho se refere é a primeira lei de Newton. Não, a primeira lei de Newton fala que a variação de energia é igual à variação de calor e variação de trabalho.
A terceira lei de Newton, não. Não existe. A primeira lei da termodinâmica, não. A segunda lei da termodinâmica, não. A segunda lei da termodinâmica é a entropia. A segunda lei, nem lembro. A resposta correta. Qual é, então, a alternativa correta? Letra B, professor. Letra B, lei de Newton. Será que está certo isso? A segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton. É isso? Vocês concordam aí? Bom, eu falei que essa não, essa não, essa não, essa não, só sobrou essa, né? Mas se a gente pegar também pela a fórmula, né? F igual a massa vezes aceleração, é só meio que olhar para a fórmula e olhar pelo que está dizendo, a força resultante, que é sobre um sistema, referência inercial, e a taxa de variação temporal. Aí você fala de movimento de aceleração, aí você lembra da fórmula da aceleração, aí é a segunda que se encaixa. E a segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração, né? Uhum. Então, fechou. É isso mesmo, tá bom? Fechou. E agora sim, agora eu preciso da ajuda de vocês. Essa aqui requer cálculo. Bom, o segundo, uma aeronave comercial de 10 toneladas viaja com a velocidade de cruzeiro de 200 metros por segundo a uma altitude de 10.000 metros. Devido a uma falha momentânea dos motores, que beleza, hein? A aeronave perde altitude, chegando a 9.000 metros de altura. Qual seria o valor da velocidade nessa nova altitude, ou seja, a 9.000 metros? Considera a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, ele tá, aí é energia. Vamos ver o que foi dado. Foi dada a massa da aeronave, 10 toneladas, ou seja, 10.000 quilos, a velocidade de 200 metros por segundo da aeronave, o Z1, né, que é a primeira altitude, 10.000 metros, o Z2, a segunda altitude, 9.000 metros, o G igual a 9,8 metros por segundo, e ele quer saber o V2, qual é a velocidade do avião na altitude de 9.000 metros. Tá? Isso aí, a gente não está interessado na energia interna da aeronave. A gente quer saber a energia potencial e energia cinética. A energia potencial depende da altura. Energia cinética depende da velocidade. Tá? Então, a energia, a taxa de energia, né? Nesse caso aí, ela é igual à energia potencial mais energia cinética. Utilizando, então, o ponto 1 como altitude de 10 metros e o ponto 2 como altitude de 9.000 metros, eu tenho assim, ó, que a massa vezes a aceleração da gravidade, tá? Vezes a diferença de cota, né, é a energia potencial. A massa vezes a variação da velocidade das velocidades final e inicial, cada uma ao quadrado dividido por 2, é a energia cinética. Tá? E essa soma aqui tem que dar zero. Bom, eu tenho tudo, tá? Eu tenho a massa da aeronave, a aceleração da gravidade, tenho o Z2, 9.000 metros, o Z1, 10.000, tenho a massa aqui de novo, 10.000, tenho a velocidade V1, que é, quanto é? 200 metros por segundo, e a minha única incógnita é a velocidade
velocidade 2. Então, eu vou simplificar essa fórmula aqui, ó. Como que eu vou simplificar? Como vocês dizem, eu vou isolar isso daqui. Então, quando eu isolo isso daqui, perceba que isso aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a massa some. Tá? Vai ficar assim, ó, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes Z2 menos Z1. Então, a velocidade V2, tá? Ela é, então, a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes Z2 menos Z1 mais V1 ao quadrado, raiz quadrada disso aqui me dá a velocidade de 2, tá? É simplesmente a aplicação de energia aí, tá? Energia. Primeira lei da termodinâmica, né? Tá. É a letra B, professor? Você já fez, já? Já. E eu gostei dessa questão porque ela envolve o meu trabalho. A gente trabalha muito com esse tipo de cálculo, só que com outras palavras, né? A velocidade que a gente encontra, que é a V2, a gente chama de green dot, que o avião mesmo ajuda o comandante a fazer a performance da aeronave, e o cálculo de mudança de altitude, quando perde os motores, ainda tem um gabarito de 2.000 pés acima de montanhas, ou 1.000 em relevo plano, né? Então, a gente acaba fazendo esse cálculo, mas usando tabelas e o avião ao mesmo tempo. Amei essa questão. Amei mesmo para entender a tabela que eu vejo lá nos manuais. É exatamente isso. E aí, por exemplo, pode fazer uma conta de arrasto, né? Por exemplo, o avião, quando ele vai passar numa montanha, qual é a altitude mínima que ele tem que ter em relação ao pico da montanha, porque senão ele é arrastado, ele cai. Né? Então, é esse cálculo que faz também. Aí isso tudo, essa questão toda se resume ao drift down, que é o como chamamos a questão toda, que ele está com peso, desce a altitude, tem uma mudança de velocidade. Essa diferença, essa situação se chama drift down. A gente calcula. Ah, legal, legal. É isso mesmo, dá 244 metros por segundo. Tá? É isso Eu mesmo. acho que é. Hã? Eu acho que é, eu fiz o cálculo Não, aqui. é isso mesmo, 244 metros por Legal, segundo. bacana. Alternativa B. Né? Você fez certo. O que eu ia falar? Bom, só cuidado quando for fazer, você que trabalha com isso, essa conta aqui, ó, V ao quadrado, 2V ao quadrado menos V1 ao quadrado, quando você eleva o V1 ao quadrado, esse sinal permanece, não vai ficar positivo. Isso aqui é uma diferença de velocidade, tá certo? Sim. Então, tem que tomar cuidado com isso. E aluno é isso aqui direto, né? Em vez de fazer a diferença das velocidades ao quadrado, ele faz a soma. Sim. Acha que isso aqui não faz parte. Né? Isso aqui é uma equação de 2 termos, né? Tudo em 1 e tudo em 2. Né? Então, e se você parar para pensar, quando eu tenho uma falha de um motor, eu preciso de mais velocidade para segurar a altitude, porque não se eu parar de colocar mais potência no outro, eu vou afundar mais, descer mais. Então, acaba entendendo que a diferença deles, o segundo sempre vai ser maior do que o primeiro, a velocidade. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Mas isso aqui é muito amplo, né? Essas equações é utilizada em quase tudo, né? Quase tudo que envolve velocidade e energia, a gente usa. Né? É muito usado em hidráulica, em fenômenos de transporte, e até em termodinâmica, né? É usado. Obrigado pelos seus comentários. A gente conseguiu ver, ou então, os alunos, seus colegas, conseguiram ver uma atividade prática real daquilo que a gente está passando
em aulas. Né? Sim, sim, sim. A gente Obrigado. utiliza em rota, professor, só a nível de curiosidade, a gente utiliza muito todos os voos que saem do Brasil para o lado esquerdo da América do Sul, que todos os voos que passam da cordilheira, Chile, Lima, lá no Peru, Colômbia, sempre a gente faz um cálculo desse. Sempre, por causa da travessia da cordilheira, aí a gente tem que calcular se der monomotor ou despressurização. É isso mesmo. Deve fazer esse cálculo mesmo também por uma aeronave, mesmo que seja pequena, mesmo que seja um jatinho, que vai sair do litoral e vem, por exemplo, para o município de São Paulo, são 770 metros de desnível, né? Sim, Então, sim, tem as que ser aeronaves feita essa conta pequenas também, precisam também, isso. né? É isso mesmo. Obrigado. Por nada. Voltando aí, ó, 244 metros por segundo, tá? Bom, vamos lá na terceira. E última, hein? Uma massa de 10 kg percorre uma trajetória retilínea com velocidade de 5 metros por segundo. Em determinado momento, uma força age sobre ela no sentido contrário ao movimento, fazendo reduzir a velocidade em 20% em 10 segundos. Qual é o módulo dessa força para reduzir a velocidade da massa? Opa, vamos ver o que é isso aí. Então, eu tenho dois instantes, tenho duas situações, né? Tenho uma situação... Bom, a massa e 1 e 2, elas são iguais nos dois instantes, né? Ela não tem uma alteração de massa. No primeiro instante inicial, a velocidade é 5 metros por segundo. No segundo, como ele está falando aqui, 20% da V1, ou seja, é V1 vezes 0,8, né? Que dá 4 metros por segundo. Tá? E o tempo é 10 segundos. Qual é a força que ele está perguntando? Bom, a força, segundo as fórmulas lá, né? Ela é, então, essa expressão aqui que a gente já usou aqui, ó. Essa aqui. Então, a força é a variação de massa no tempo, que a gente não tem, tá? Não tem. A massa é igual vezes esse termo aqui. Tá? Então, a força que vai agir aí é igual simplesmente a massa que eu tenho, 10 quilos, vezes, então, a velocidade de 2 menos a velocidade 1, que é a taxa, né? Taxa de velocidade. Aqui não é o quadrado, aqui é só simplesmente a taxa de velocidade dividido pelo tempo. Eu tenho tudo isso. A massa é igual a 10, a velocidade é igual a 4, a velocidade 1 igual a 5 e o tempo é igual a 10. Quanto dá essa força aí? Ele estava falando em módulo, a força em módulo, porque isso aqui vai dar negativo, né? Porque 4 menos 5 dá menos 1, tá? Ele quer saber em módulo. Dá menos 1 dividido por 10, tá certo? 10 segundos, vezes 10. Dá 1, professor, letra A? Dá 1 newton, exatamente. Oxe, tá. Show. Dá 1 newton, dá 1 newton. Dá 1 newton. Alternativa A. Quer ver? Newton. Bom, antes que eu esqueça, essa aula está sendo gravada. Amanhã, no AVA, na respectiva aula, unidade 1, sessão 2, vai estar lá a aula gravada, o link para a aula gravada, e vai estar também essa apresentação aqui em PDF, né, com as resoluções, tudo, tá?
Se alguém quiser consultar, precisar, não entender alguma coisa, quer rever alguma coisa que passou, chegou atrasado na aula. Chegou atrasado na aula é um problema, né? Porque escorrega na maionese, porque a gente vem num crescente aí de conhecimento muito grande, né? Chegou atrasado, é complicado pegar o todo. Vai precisar dar uma olhada aí na aula para compreender um pouquinho melhor, tá? Principalmente porque esse conhecimento aí, ah, esse conhecimento é o que a gente vai